Caramelo ferido é encontrado com pano cobrindo toda a face em estrada deserta, e o final é chocante. O vento frio da madrugada levanta a poeira avermelhada da estrada de terra. Não há casas por perto, não há movimento, não há luz além dos faróis que cortam a escuridão. À beira do caminho, um corpo pequeno está imóvel. Um pano cobre completamente a face. Por alguns segundos, tudo parece silêncio absoluto. Quando Helena para o carro e se aproxima, o coração dela dispara. Ela não sabe o que vai encontrar. Ao se ajoelhar e tocar aquele corpo frágil, sente o calor ainda presente. Com mãos trêmulas, retira o pano devagar. 2 olhos assustados se abrem, lutando para permanecer conscientes. Caramelo está ferido. Está desidratado. Está sozinho. Mas ele está vivo. O que aconteceu naquela estrada deserta? Quem teria deixado um cachorro naquela condição, com o rosto coberto daquela forma tão específica? E por quê? Helena, uma professora aposentada de 68 anos, viúva e acostumada a enfrentar a vida com firmeza silenciosa, toma uma decisão que mudará os próximos 6 meses de sua vida. Ela prometeu a si mesma que nunca mais se apegaria profundamente a ninguém. Mas naquele instante, olhando para Caramelo, essa promessa começa a ruir. Antes de continuar essa história emocionante e cheia de reviravoltas, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa, e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. É sempre especial saber de qual cantinho do Brasil, ou do mundo, você nos acompanha. Porque o que parece apenas um resgate vai se transformar em um mistério delicado, em reencontros inesperados e em decisões que vão mexer com o coração de todos os envolvidos. O pano que cobria a face de Caramelo não estava ali por acaso. Um bordado discreto vai levantar perguntas. Um nome do passado vai surgir. Uma antiga dona, carregando culpa e fragilidade, reaparecerá quando ninguém mais esperava. E Helena terá que enfrentar seu maior conflito: proteger o vínculo que construiu com tanto esforço ou devolver ao passado aquilo que um dia pertenceu a outra pessoa. Entre estradas de terra, festas juninas, tardes na praça e consultas na clínica veterinária, essa história vai mostrar que o amor não substitui, ele se multiplica. Mas até que esse entendimento chegue, haverá inseguranças, ciúmes, sacrifícios financeiros, noites mal dormidas e um medo constante de perder aquilo que acabou de ser reconstruído. Caramelo não precisará apenas se recuperar dos ferimentos físicos. Ele terá que reaprender a confiar. E Helena terá que reaprender a amar. Fica até o final, porque a transformação que começa naquela estrada deserta vai surpreender você. O que parecia abandono esconde uma verdade mais profunda. E o desfecho dessa história é daqueles que aquecem o coração e fazem a gente acreditar em recomeços. O vento da madrugada soprava forte na estrada de terra que ligava a cidade ao distrito vizinho. A poeira fina subia em redemoinhos iluminados apenas pelos faróis de um carro antigo que avançava devagar. Dentro dele, Helena segurava o volante com firmeza. Aos 68 anos, acostumada a dirigir sozinha depois de encontros na igreja ou visitas à irmã, ela conhecia cada curva daquele caminho. Ainda assim, naquela noite, algo parecia diferente. Foi então que ela viu. À margem da estrada, quase confundido com o barro seco, havia um pequeno corpo imóvel. Algo claro cobria completamente a cabeça do animal. Helena reduziu a velocidade. Seu coração começou a bater mais forte. Ela poderia seguir em frente. Poderia fingir que não viu. Mas algo dentro dela a fez parar. Ao descer do carro, o cheiro de terra seca e mato amassado tomou o ar. O som dos grilos era constante. Ela se aproximou devagar. Era um cachorro de pelagem caramelo, magro, sujo, com o corpo marcado por arranhões. Um pano estava cuidadosamente amarrado ao redor de sua face, cobrindo seus olhos. Helena se ajoelhou com dificuldade, sentindo o joelho reclamar contra o chão duro. Suas mãos tremiam. Ela tocou o corpo do animal. Estava quente. Com cuidado, desamarrou o pano. 2 olhos castanhos se abriram lentamente. Assustados. Confusos. Mas vivos. O peito de Helena se apertou. O cachorro tentou erguer a cabeça, mas não conseguiu. Um gemido baixo escapou de sua garganta. Naquele instante, Helena sentiu algo que não sentia há anos. Uma urgência. Um chamado. Ela pegou a manta que sempre levava no porta-malas para emergências. Era um hábito antigo, dos tempos em que participava das campanhas da igreja distribuindo cobertores no inverno.
Envolveu o cachorro com delicadeza. Ele estava leve demais. Enquanto colocava no banco traseiro, percebeu que o pano que cobria sua face não parecia improvisado. Era um tecido limpo, com um pequeno bordado em uma das pontas. Aquilo não combinava com o abandono descuidado. Aquilo parecia pensado. Helena entrou no carro e dirigiu direto para a clínica veterinária do único profissional da região que atendia emergências. O jovem veterinário Rafael morava nos fundos da clínica. Ao ouvir as batidas insistentes na porta, apareceu sonolento, mas imediatamente despertou ao ver a cena. Caramelo foi colocado sobre a mesa fria de atendimento. O cheiro de antisséptico misturou-se ao cheiro de terra seca que ainda vinha do pelo dele. Rafael examinou cada ferimento com cuidado. Não são cortes profundos. São arranhões superficiais e sinais de desidratação. Ele vai precisar de soro e observação, mas tem força. Helena soltou o ar que nem percebia estar segurando. Enquanto Rafael trabalhava, ela segurava a pata de Caramelo. Mesmo fraco, ele apertou levemente seus dedos com a própria pata, como se pedisse para não ser deixado sozinho. Aquilo atravessou o coração dela. Helena sempre fora conhecida por sua firmeza. Depois que ficou viúva, aprenderá a lidar com o silêncio da casa grande demais. Prometera a si mesma que não se permitiria criar novos laços que pudessem trazer dor. Cuidava de suas plantas, frequentava a missa, visitava a irmã, mas mantinha o coração protegido. E agora estava ali, segurando a pata de um cachorro desconhecido, sentindo uma ligação inexplicável. Rafael terminou o atendimento inicial e colocou o soro. O monitor simples indicava que os sinais vitais estavam estáveis. O pano foi colocado dobrado sobre uma bancada. Helena olhou para ele novamente. Havia uma inicial bordada com linha azul clara. Uma única letra delicada. Ela não comentou nada naquele momento, mas guardou a imagem na memória. Você vai deixá-lo aqui esta noite? Perguntou Rafael. Helena hesitou. Olhou para Caramelo. Ele parecia inquieto sempre que ela se afastava alguns passos. Eu volto cedo. Muito cedo. Naquela madrugada, ao chegar em casa, Helena não conseguiu dormir. O silêncio que antes era confortável agora parecia pesado. Ela se pegou pensando na estrada deserta. Pensando em quem teria colocado aquele pano. Pensando se o cachorro teria sentido medo. Pela primeira vez em muitos anos, ela fez uma oração diferente. Não pediu por si. Pediu pela recuperação de Caramelo. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer. Completamente, Helena já estava de volta à clínica. Levava uma pequena garrafa térmica com caldo de frango caseiro. Um costume antigo para fortalecer quem estava fraco. Ao entrar, encontrou Caramelo de olhos abertos. Quando ele a viu, tentou levantar a cabeça novamente. A cauda bateu fraca contra a mesa. Helena sorriu com os olhos marejados. Eu voltei. Ela não sabia ainda, mas aquela decisão de parar o carro na estrada mudaria cada detalhe dos próximos meses. O que parecia apenas um resgate seria o início de uma transformação silenciosa, profunda e inesperada. Caramelo, mesmo ferido, não estava apenas lutando para se recuperar. Ele estava prestes a reconstruir algo que Helena acreditava ter perdido para sempre. Helena passou a dividir seus dias entre a própria casa e a clínica veterinária. O inverno ainda marcava presença nas manhãs frias da cidade, e a neblina cobria os telhados baixos quando ela saía levando sempre algo nas mãos. Um pano limpo, o caldo de frango morno, uma pequena escova que encontrou guardada desde os tempos em que teve outro cachorro décadas atrás. Caramelo reagia melhor a cada visita. O soro já não era mais necessário, e ele começava a se alimentar sozinho. Ainda estava magro, mas seus olhos haviam perdido o aspecto opaco da primeira noite. Observava tudo com atenção, especialmente Helena. Quando ela se afastava para conversar com Rafael, ele acompanhava cada passo com o olhar. Rafael explicou que o medo dele de ter a cabeça coberta não era comum. Bastava Helena aproximar um pano da região do focinho para que o corpo de Caramelo enrijecesse. Não havia agressividade, mas tensão. A respiração ficava curta. O veterinário sugeriu um processo gradual. Aproximação lenta, recompensas com petiscos simples, repetição diária. Helena ouviu com atenção. Era disciplinada por natureza. Como professora, aprenderá que constância produz resultados. Decidiu que faria tudo conforme orientado. No terceiro dia,
Enquanto escovava com cuidado pelo já menos sujo, percebeu novamente o bordado no pano que Rafael havia lavado e deixado dobrado. A inicial azul chamava atenção. Não era marca industrial. Era feito à mão. Linha delicada, ponto caprichado. Aquilo indicava cuidado anterior. Helena perguntou casualmente a Rafael se ele reconhecia o tipo de bordado. Ele comentou que muitas senhoras da feira de domingo vendiam panos semelhantes. Era tradição local bordar iniciais para enxovais e presentes. Helena guardou a informação. Quando Caramelo finalmente pôde sair da mesa de observação e caminhar devagar pelo pequeno pátio da clínica, demonstrou algo inesperado. Mancava levemente, mas não se afastava de Helena. Se alguém passava pelo portão, ele se posicionava entre a perna dela e o estranho. Um instinto protetor precoce. Helena decidiu levá-lo para casa ao final da semana. Preparou a área de serviço com cobertores dobrados, uma bacia com água fresca e uma tigela improvisada. Não comprou nada novo ainda. Preferiu usar o que já tinha. Queria ter certeza de que conseguiria assumir aquela responsabilidade. A primeira noite em casa foi inquieta. Caramelo acordava ao menor ruído. O rangido da madeira, o vento nas janelas, o latido distante de outro cachorro. Em determinado momento, tentou se esconder debaixo da mesa quando Helena, sem perceber, passou um pano de prato sobre o ombro. Ela se ajoelhou ao lado dele, falou baixo, ofereceu um pedaço pequeno de frango cozido. Esperou. Não forçou contato. Aos poucos, ele saiu do esconderijo e encostou a cabeça em sua perna. No domingo, Helena foi à feira mais cedo do que o habitual. A praça estava cheia de barracas coloridas. Cheiro de pastel frito, café passado na hora, queijo fresco exposto sobre tábuas de madeira. Ela caminhou devagar entre as artesãs até encontrar Dona Célia, conhecida pelos bordados delicados. Helena descreveu o pano, a linha azul, o estilo do ponto. Dona Célia reconheceu imediatamente o padrão. Disse que aquele tipo específico de acabamento ela ensinara a uma jovem chamada Beatriz meses atrás. A moça havia encomendado alguns panos personalizados antes de se mudar da cidade. Helena não demonstrou surpresa, mas sentiu o peso da informação. Perguntou apenas se Beatriz ainda tinha família ali. Dona Célia comentou que a jovem vivia numa chácara afastada e passava por dificuldades financeiras antes de ir embora. Na volta para casa, Helena encontrou Caramelo sentado junto ao portão, mesmo ainda fraco. Ele a ouviu antes de vê-la. A cauda começou a balançar de forma mais firme. Pela primeira vez, ele latiu, não de medo, mas de reconhecimento. Helena abriu o portão e ele se aproximou, encostando o focinho na mão dela. Aquele gesto simples confirmou algo que ela tentava negar desde a madrugada na estrada. O vínculo estava se formando. À noite, enquanto anotava despesas na velha caderneta da cozinha, Helena percebeu que teria de reorganizar o orçamento. Ração de qualidade, consultas de retorno, possível medicação comportamental. A aposentadoria não era ampla. Mesmo assim, decidiu cortar pequenos confortos pessoais. Cancelou uma excursão planejada pela igreja para o mês seguinte. Caramelo observava cada movimento dela da porta da cozinha. Ainda magro, ainda marcado pelos arranhões, mas presente. Quando Helena fechou a caderneta, ele se aproximou e deitou aos pés dela. Sem perceber, ela pousou a mão sobre o dorso quente do cachorro e deixou que ali permanecesse por longos minutos. A casa já não parecia tão silenciosa. Os dias passaram a seguir uma rotina precisa. Helena acordava às 6, preparava café forte e um pedaço de pão aquecido na chapa. Antes mesmo de sentar à mesa, colocava a ração na tigela de Caramelo, misturada com um pouco de frango desfiado. Ele comia com atenção, ainda rápido demais, como se temesse que a comida desaparecesse. Aos poucos, Helena começou a ensiná-lo a esperar. A tigela só era colocada no chão depois que ele se sentava. A disciplina trouxe mudança visível. O pelo ganhou brilho, os arranhões cicatrizaram, e a leve mancada quase desapareceu. Rafael confirmava a melhora nas consultas quinzenais. Comentou que a recuperação física estava praticamente completa, mas o comportamento ainda exigia cuidado. Helena iniciou os exercícios recomendados. Pegava um pano pequeno, diferente daquele encontrado na estrada, e o deixava dobrado sobre a mesa. Aproximava lentamente enquanto oferecia petiscos. Caramelo mantinha o corpo tenso, mas já não tentava se esconder. O progresso era mínimo, porém constante.
Numa tarde ensolarada, Helena decidiu levá-lo até a praça. Era domingo, dia de encontro das senhoras após a missa. A praça estava cheia de ipês floridos, pétalas amarelas espalhadas pelo chão como tapete natural. O cheiro de milho cozido vindo de uma barraca improvisada misturava-se ao perfume das flores. Caramelo caminhava atento. Ao ouvir o som alto de uma moto passando, aproximou-se da perna de Helena. Ela manteve a postura firme, transmitindo segurança. As amigas se aproximaram curiosas. Que bonito esse! Caramelo, disseram algumas. Helena explicou brevemente como o encontrou. Não entrou em detalhes sobre o pano. Observava cada reação do cachorro. Ele permitiu que uma das senhoras tocasse sua cabeça, mas manteve o olhar sempre em Helena. No meio da conversa, uma criança que brincava perto do coreto correu na direção deles. Parou subitamente ao ver Caramelo e arregalou os olhos. Ele se parece com o cachorro da moça da chácara, falou a menina, apontando com convicção. Helena se agachou para ficar na altura dela. Perguntou o nome da moça. A resposta veio simples e direta. Beatriz. A informação confirmou o que Dona Célia já havia mencionado. A criança contou que costumava ver a jovem passeando com o cachorro de pelo Caramelo, sempre pela estrada perto da plantação de milho. Disse que ele atendia por outro apelido, mas que parecia o mesmo. Helena sentiu o impacto da confirmação, mas manteve a serenidade. Agradeceu a menina e mudou o assunto. Na volta para casa, Caramelo demonstrou inquietação incomum ao passar por uma rua específica. Parou, farejou o ar, puxou levemente a guia na direção oposta ao trajeto habitual. Helena observou o comportamento com atenção. Não forçou. Apenas registrou mentalmente. Em casa, decidiu organizar melhor o espaço. Retirou tapetes soltos para evitar escorregões. Instalou uma pequena grade na área externa para que ele pudesse tomar sol com segurança. Usou materiais simples que já possuía guardados na garagem. Nada foi improvisado sem planejamento. À noite, enquanto assistia ao noticiário, Caramelo começou a latir baixo para a televisão ao ver imagens de estrada. O som de pneus sobre terra pareceu incomodá-lo. Helena diminuiu o volume. Aproximou-se devagar e sentou no chão ao lado dele. Esperou que ele se acalmasse antes de oferecer contato. A rotina trouxe também novos desafios. Lúcia, a irmã, apareceu numa tarde sem avisar. Observou o cachorro com olhar crítico. Você já pensou na responsabilidade que isso traz? Perguntou. Helena respondeu com firmeza que havia pensado em cada detalhe. Lúcia insistiu que na idade delas, qualquer imprevisto poderia complicar tudo. A conversa ficou tensa. Caramelo, percebendo o tom mais alto, posicionou-se discretamente à frente de Helena. Não rosnou. Apenas ficou atento. Depois que a irmã foi embora, Helena sentiu o peso das palavras. Sentou-se à mesa da cozinha e abriu novamente a caderneta de despesas. Recalculou valores. Decidiu vender uma máquina antiga de costura que não utilizava mais. O dinheiro ajudaria a cobrir as próximas consultas. No fim da tarde seguinte, Rafael telefonou. Informou que havia conseguido o contato de alguém que conhecia Beatriz em outra cidade da região. Não tinha detalhes completos, apenas a confirmação de que ela estava trabalhando em um mercado pequeno e morando de aluguel. Helena agradeceu e desligou em silêncio. Olhou para Caramelo deitado perto da porta, observando o movimento da rua com curiosidade tranquila. A verdade começava a se desenhar com mais clareza. O cachorro não surgira do nada naquela estrada. Havia uma história anterior, uma ligação que ainda precisava ser compreendida. Caramelo levantou a cabeça ao perceber o olhar fixo de Helena. Caminhou até ela e encostou o focinho em sua mão aberta. O gesto simples trouxe de volta a decisão que ela vinha amadurecendo. Não se tratava apenas de investigar o passado. Tratava-se de entender qual seria o futuro possível para ambos. Helena não tomou nenhuma decisão precipitada. Durante dias, limitou-se a observar Caramelo com ainda mais atenção. Cada reação, cada mudança de comportamento, cada som que provocava atenção. A informação sobre o possível paradeiro de Beatriz permanecia guardada como algo que precisava ser tratado com cuidado. A primavera começava a substituir o frio seco do inverno. O quintal da casa ganhava novas cores, e o cheiro de terra molhada após as primeiras chuvas entrava pelas janelas abertas. Caramelo passou a gostar de deitar perto da porta da cozinha nas tardes mais quentes, aproveitando a brisa leve que atravessava o corredor.
Helena decidiu ampliar a socialização. Levava o cachorro à praça 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário. O movimento previsível ajudava na adaptação. No início, ele permanecia próximo demais, quase colado à perna dela. Com o tempo, começou a explorar pequenos círculos ao redor, cheirando bancos, postes e árvores. Rafael sugeriu incluir comandos simples para fortalecer a confiança. Sentar, esperar, vir quando chamado. Helena aplicava tudo com disciplina. Usava pequenos pedaços de cenoura cozida como recompensa, seguindo orientação alimentar adequada. Nada era improvisado. Em uma dessas tardes na praça, uma senhora comentou que a chácara onde Beatriz morava estava praticamente vazia. Disse que a jovem havia enfrentado dificuldades financeiras e precisou sair às pressas. Acrescentou que, nos últimos dias antes da mudança, ela parecia abatida e evitava contato. A informação reforçou algo que Helena já intuía. O pano bordado, o cuidado aparente, o local escolhido na estrada. Nada indicava indiferença. Helena decidiu visitar a chácara. Não levou Caramelo na primeira ida. Preferiu ir sozinha. A propriedade ficava afastada do centro, cercada por uma plantação que começava a secar com a mudança de estação. A casa simples tinha janelas fechadas e um portão improvisado com arame. Ao se aproximar, percebeu marcas antigas no chão próximo à entrada. Não eram recentes, mas indicavam que um cachorro costumava circular por ali. Havia também uma tigela metálica esquecida sob a varanda. Helena não entrou na casa. Limitou-se a observar o entorno. Sentiu o peso da situação. Uma vida interrompida por circunstâncias difíceis. De volta para casa, encontrou Caramelo inquieto. Ele andava de um lado para o outro no quintal, como se tivesse sentido algo diferente no ar. Quando Helena abriu o portão, ele correu até ela e farejou suas roupas com intensidade incomum. Depois, caminhou até o fundo do quintal e ficou parado, atento. Naquela noite, um novo comportamento surgiu. Ao ouvir passos na calçada, Caramelo latiu com firmeza. Não era medo. Era alerta. Helena abriu a janela e viu apenas um vizinho passando. A reação protetora começava a se consolidar. No dia seguinte, Helena telefonou para o número que Rafael havia conseguido. A ligação não foi atendida. Tentou novamente à tarde. Sem sucesso. Não insistiu além do necessário. Sabia que o contato exigiria o momento certo. Enquanto isso, os treinos com o pano avançavam. Helena aproximava o tecido devagar, tocava levemente a lateral do rosto de Caramelo e oferecia recompensa imediata. Ele tolerava por segundos cada vez maiores. O corpo ainda enrijecia, mas já não tentava se afastar bruscamente. Certa manhã, ao organizar o armário da área de serviço, Helena encontrou a antiga coleira de couro que pertencera a um cachorro que tivera muitos anos atrás. Hesitou antes de mostrá-la a Caramelo. Quando aproximou o objeto, ele cheirou com curiosidade, sem sinais de tensão. Helena decidiu que era hora de formalizar a permanência dele na casa. Foi ao comércio local e comprou uma nova coleira vermelha simples, resistente, adequada ao porte dele. Guardou a nota na caderneta de despesas. Cada gasto era anotado com precisão. Ao colocar a coleira pela primeira vez, Caramelo permaneceu imóvel. Helena ajustou com cuidado, garantindo conforto. Ele caminhou alguns passos pelo quintal, estranhando o acessório, depois acostumou-se rapidamente. A coleira representava mais do que um objeto. Representava compromisso. Na mesma semana, Lúcia voltou a tocar no assunto durante o almoço de família. Questionou se Helena estava preparada para lidar com uma possível reivindicação futura. Helena respondeu que nenhuma decisão seria tomada sem diálogo. Não havia espaço para conflito precipitado. No final da tarde, enquanto regava as plantas do quintal, Helena observou Caramelo deitado sob o pé de jabuticaba. O sol filtrado pelas folhas criava manchas douradas sobre o pelo Caramelo agora mais cheio. Ele parecia diferente daquele corpo frágil encontrado na estrada. Helena sabia que o passado ainda precisava ser enfrentado. Mas, naquele momento, o que estava diante dela era concreto. Um cachorro que a seguia pela casa. Que aguardava sua volta no portão. Que reagia ao tom de sua voz com confiança crescente. A ligação para o número de Beatriz ainda não havia sido completada. Mas a história já estava em movimento.
A rotina de Helena e Caramelo já estava ajustada quando a ligação finalmente foi atendida. A voz do outro lado era feminina, cautelosa, carregada de surpresa ao ouvir o nome da pequena cidade. Helena falou com clareza, sem rodeios. Disse que havia encontrado um cachorro meses antes, descreveu a pelagem, mencionou o pano bordado. Houve silêncio. Um silêncio longo o suficiente para confirmar o que nenhuma delas ainda havia dito em voz alta. Beatriz não negou. Também não fez perguntas imediatas. Apenas pediu alguns segundos para respirar. Explicou que estava trabalhando em um mercado de bairro em uma cidade a 2 horas dali. Disse que precisou sair rapidamente da chácara por dificuldades financeiras acumuladas e que, na ocasião, acreditou estar tomando a melhor decisão possível. Helena ouviu sem interromper. Não havia acusação em sua postura. Apenas fatos. Após a conversa, Helena sentou-se à mesa da cozinha com a caderneta aberta. Caramelo deitou aos seus pés, como fazia todas as noites. Ela sabia que precisava organizar os próximos passos com racionalidade. Nos dias seguintes, percebeu mudança sutil no comportamento de Caramelo. Ele passou a ficar mais atento aos sons da rua, como se pressentisse algo diferente. Durante os passeios, mantinha o olhar mais distante, especialmente quando se aproximavam da estrada que levava à antiga chácara. Helena decidiu que o primeiro encontro deveria acontecer em um ambiente neutro. Sugeriu a praça central num horário tranquilo, longe do movimento mais intenso. Beatriz concordou. Na manhã marcada, Helena acordou antes do despertador. Preparou o café com gestos automáticos. O cheiro do pó recém-passado preenchia a cozinha, mas ela quase não percebeu. Caramelo parecia inquieto desde cedo, caminhando entre a porta e o portão. Ao chegarem à praça, o sol ainda estava baixo. Algumas senhoras organizavam as barracas de artesanato. O banco sob o ipê era o ponto combinado. Beatriz apareceu vestindo roupa simples, expressão cansada, mas firme. Ao ver Caramelo, seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Ela se aproximou devagar, respeitando o espaço. Caramelo congelou por um instante. O corpo enrijeceu como nas primeiras sessões com o pano. Depois, deu 2 passos à frente. Farejou o ar. A cauda se moveu com hesitação. Beatriz chamou pelo antigo apelido que costumava usar. A reação foi imediata. As orelhas se ergueram. Ele reconheceu o som. Helena observava cada detalhe. O coração acelerado, mas a postura tranquila. Não interferiu. Beatriz se agachou. Caramelo aproximou-se mais. Houve um toque leve, um reconhecimento claro. Não havia medo. Também não havia descontrole. Era memória. A conversa entre as duas mulheres aconteceu ali mesmo, sentadas no banco de madeira. Beatriz explicou que, naquele período difícil, acreditou que alguém encontraria o cachorro rapidamente na estrada mais movimentada. Disse que o pano fora colocado para protegê-lo do sol enquanto buscava ajuda, mas circunstâncias imprevistas impediram que retornasse. Helena não precisava de todos os detalhes. Bastava compreender que não houve indiferença. Caramelo alternava entre as duas, caminhando de um lado para o outro. Sentava-se próximo a Beatriz por alguns minutos, depois voltava e encostava na perna de Helena. A realidade prática foi colocada à mesa. Beatriz ainda morava de aluguel em espaço pequeno e trabalhava em horário integral. Não tinha estabilidade suficiente para garantir os cuidados imediatos que Caramelo vinha recebendo. Helena deixou claro que não tomaria nenhuma decisão precipitada. Sugeriu um período de adaptação. Visitas regulares, observação do comportamento do cachorro, avaliação conjunta. Nos dias que se seguiram, Beatriz passou a visitar a cidade aos finais de semana. Sempre avisava com antecedência. Caramelo demonstrava alegria ao vê-la, mas ao final de cada encontro seguia Helena até o portão de casa sem resistência. A dinâmica exigiu ajustes. Helena reorganizou seus horários para permitir as visitas. Beatriz começou a participar das consultas com Rafael quando possível. O veterinário avaliava o comportamento com atenção técnica, sem tomar partido. O processo trouxe novas despesas. Helena precisou adiar a troca do fogão antigo que vinha planejando. Beatriz, por sua vez, assumiu parte dos custos com ração e medicamentos. A cidade observava. Comentários surgiam na feira, na missa, na fila do banco. Helena manteve discrição.
Não alimentava especulações. Em uma das visitas, Beatriz levou um pequeno brinquedo antigo que pertencera a Caramelo. Ao colocá-lo no chão, o cachorro reconheceu imediatamente. Pegou o objeto com delicadeza e deitou próximo às duas. A situação deixava claro que o vínculo com ambas era real. Nenhuma decisão poderia ignorar esse fato. A presença de Beatriz começou a fazer parte da nova rotina. Aos sábados pela manhã, ela chegava cedo, quase sempre trazendo algo simples nas mãos. Às vezes um pacote de ração, outras vezes um brinquedo resistente comprado com economia. Não havia exageros. Havia constância. Caramelo aprendeu rapidamente a reconhecer o som do ônibus que parava na rodoviária pequena da cidade. Nos dias combinados, ficava mais atento desde cedo. Quando Helena pegava a guia vermelha e dizia que iriam à praça, ele já caminhava até o portão com energia renovada. Os encontros deixaram de ser tensos. Tornaram-se naturais. Beatriz começou a participar dos treinos recomendados por Rafael. Repetia os comandos com firmeza, sem alterar o tom de voz. Caramelo respondia de forma equilibrada. O medo do pano quase não se. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Manifestava mais, limitado a uma leve rigidez que se dissipava rapidamente com reforço positivo. Helena observava tudo com atenção crítica. Não buscava sinais de preferência, mas de estabilidade. O que importava era o equilíbrio do animal. Em determinado sábado, Beatriz sugeriu visitar a antiga chácara juntas. Não para retomar nada, mas para encerrar pendências práticas. Helena concordou. Levaram Caramelo. O caminho até lá estava diferente. Parte da plantação havia sido substituída por terreno arado. A casa permanecia fechada, mas com placa de venda no portão. Ao se aproximarem, Caramelo reduziu o passo. Farejou o ar com intensidade. Caminhou até a varanda e parou diante da antiga tigela metálica ainda esquecida ali. Tocou o objeto com o focinho e depois se afastou. Beatriz permaneceu alguns segundos em silêncio. Não houve dramatização. Apenas reconhecimento de que aquela etapa estava concluída. No retorno, Helena percebeu que Caramelo estava mais tranquilo do que imaginava. Não houve agitação excessiva, nem tentativa de permanecer no local. O passado estava registrado, mas não dominava mais o comportamento dele. Na semana seguinte, Rafael propôs uma avaliação mais formal da adaptação. Observou Caramelo interagir com as duas em ambiente neutro. Pediu que cada uma chamasse o cachorro separadamente. Ele respondeu às duas, mas buscava Helena como referência principal quando surgia estímulo inesperado, como o barulho de um objeto caindo na sala. A conclusão prática era clara. O vínculo com Helena estava consolidado pela rotina diária. O vínculo com Beatriz permanecia afetivo, porém menos estruturado. Beatriz começou a considerar uma mudança definitiva de volta para a cidade. Havia surgido oportunidade de emprego fixo em uma padaria local. O salário era modesto, mas permitiria aluguel próximo ao centro. A decisão não foi impulsiva. Ela passou semanas avaliando custos, conversando com o proprietário do imóvel, organizando documentos. Helena acompanhava com cautela. Sabia que a estabilidade de Beatriz alteraria toda a equação. Enquanto isso, Caramelo apresentou novo comportamento protetor. Em uma noite de chuva forte, um galho caiu no quintal provocando barulho alto. Helena se assustou e deixou cair uma panela na cozinha. Antes que pudesse reagir, Caramelo posicionou-se diante dela, atento à porta dos fundos. A reação demonstrava segurança crescente. O cachorro que fora encontrado frágil na estrada agora assumia postura vigilante dentro da casa. Os meses avançavam. A primavera já estava estabelecida, com tardes mais longas e céu claro. Helena reorganizou parte do quintal, criando pequeno espaço cercado onde Caramelo podia correr com mais liberdade. Usou materiais que guardava na garagem, madeira reaproveitada e telas antigas. Nada foi improvisado sem planejamento. Beatriz passou a contribuir financeiramente de forma regular. Transferia pequena quantia mensal para cobrir despesas básicas. A responsabilidade começou a ser compartilhada de maneira prática. Em uma manhã, Beatriz chegou com contrato de aluguel assinado. Havia conseguido um emprego na padaria.
O horário seria cedo, mas permitiria tardes livres. A notícia alterava o cenário de forma concreta. Helena sentiu mistura de alívio e apreensão. Não pelo vínculo afetivo, mas pela mudança estrutural que se aproximava. Caramelo, alheio às decisões formais, mantinha comportamento estável. Respondia aos comandos, aceitava coleiras sem resistência, caminhava ao lado de Helena com passo firme. A situação caminhava para a definição que exigiria escolha baseada em equilíbrio e responsabilidade. A mudança de Beatriz para a cidade aconteceu de forma prática. Em poucos dias, ela já estava instalada em uma casa pequena, próxima à padaria onde começaria a trabalhar. O imóvel era simples, com quintal reduzido e portão baixo. Ainda havia caixas empilhadas na sala quando Helena levou Caramelo para a primeira visita. O cachorro entrou atento, farejando cada canto. Caminhou pela sala, foi até a cozinha, analisou o pequeno quintal cimentado. Não demonstrou desconforto, mas também não se acomodou como fazia na casa de Helena. Permanecia observando, aguardando referência. Beatriz mostrou onde colocaria a cama dele, uma área sombreada próxima à porta dos fundos. Comprará uma nova tigela e organizar um espaço específico para a ração. A intenção era clara. Estava se preparando. Durante as semanas seguintes, estabeleceram uma experiência gradual. Caramelo passaria algumas tardes na nova casa enquanto Helena permanecia por perto, observando. Beatriz saía para resolver pendências do trabalho e retornava em poucas horas. O comportamento do cachorro era avaliado em cada detalhe. No início, Caramelo seguia Beatriz pela casa, mas frequentemente parava diante da porta, olhando para fora como se aguardasse algo. Quando Helena se aproximava, ele relaxava visivelmente. Não havia rejeição a Beatriz, apenas referência mais sólida em Helena. Rafael acompanhava a adaptação. Sugeriu que, se a guarda fosse compartilhada, a rotina deveria ser estável e previsível. Mudanças abruptas poderiam gerar regressão comportamental. Enquanto isso, Helena enfrentava questionamentos silenciosos. À noite, sentada na varanda, observava Caramelo deitado aos seus pés e calculava possibilidades. Sabia que o apego não poderia ser o único critério. O bem-estar do animal deveria prevalecer. Em um sábado de movimento intenso na cidade por causa de uma festa tradicional, as três decidiram caminhar juntas até a praça. Bandeirinhas coloridas ainda decoravam as ruas, e o cheiro de comida típica dominava o ar. Música ao vivo ecoava do coreto. Caramelo manteve postura equilibrada em meio ao barulho. Caminhava entre as duas com segurança. Em determinado momento, um grupo passou correndo e um objeto caiu próximo a ele. O susto foi imediato. Ele recuou 2 passos e buscou abrigo ao lado de Helena. Beatriz percebeu o gesto. Não comentou, mas registrou. Nos dias seguintes, decidiram testar uma permanência mais longa. Caramelo passaria um fim de semana inteiro na casa de Beatriz. Helena deixou instruções detalhadas sobre horários de alimentação, quantidade exata de ração, comandos utilizados e sinais específicos de ansiedade. O sábado transcorreu sem incidentes. No domingo pela manhã, porém, Caramelo apresentou inquietação maior. Andava de um lado para o outro e mantinha o olhar fixo na porta. Beatriz tentou distraí-lo com o brinquedo antigo. Funcionou por alguns minutos, depois a atenção voltou para a rua. Helena recebeu uma mensagem relatando o comportamento. Não respondeu imediatamente. Confiava que Beatriz precisava lidar com a situação sozinha. À tarde, Beatriz levou Caramelo para caminhar pela Rua Nova. O cachorro explorou o trajeto, mas ao ouvir um som distante de motor semelhante ao da estrada onde fora encontrado, parou abruptamente. O corpo enrijeceu, respiração acelerada. Beatriz aplicou as orientações aprendidas nos treinos. Voz firme, comando simples, recompensa imediata. O estado de alerta diminuiu gradualmente. No final do dia, Helena foi buscá-lo. Caramelo a recebeu com entusiasmo contido, não exagerado. Demonstrava alegria, mas sem desespero. A experiência trouxe clareza. O vínculo com Beatriz era real e podia ser fortalecido. O vínculo com Helena era base consolidada. Beatriz tomou iniciativa concreta. Propôs formalizar um acordo simples. Caramelo permaneceria morando com Helena, onde já possuía rotina estruturada e espaço adequado. Passaria 2 dias fixos por semana com ela, além de finais de semana alternados,
ajustados conforme necessidade. Helena analisou a proposta sem emoção excessiva. Considerou horários, distância, custos de transporte e acompanhamento veterinário. Tudo foi colocado em papel. A decisão não nasceu de impulso. Foi resultado de observação, teste prático e responsabilidade compartilhada. Caramelo, alheio aos termos discutidos, deitou no centro da sala das duas mulheres durante a conversa, tranquilo, como se reconhecesse que finalmente o ambiente estava equilibrado. O acordo começou a ser colocado em prática de maneira organizada. Segunda e quinta-feira tornaram-se os dias fixos de Caramelo na casa de Beatriz. Helena o levava pela manhã e o buscava no início da noite, ajustando os horários ao expediente da padaria. Nos finais de semana alternados, o cachorro permanecia 2 noites seguidas com a antiga tutora. A previsibilidade trouxe estabilidade. Caramelo passou a compreender a sequência dos dias. Quando via Helena separar a guia vermelha e a pequena bolsa com ração medida, já caminhava até o portão sem resistência. Ao chegar na casa de Beatriz, entrava com curiosidade natural, sem a tensão inicial das primeiras visitas. Beatriz também mudou. O emprego na padaria exigia disciplina. Acordava antes do amanhecer, lidava com fornadas quentes e cheiro constante de pão recém-assado. O salário era simples, mas fixo. Ela organizou as finanças com rigor, reservando parte específica para despesas de Caramelo. Guardava comprovantes, anotava datas de vacinação e mantinha contato direto com Rafael. Helena observava essa transformação com atenção silenciosa. Não havia mais a fragilidade que Dona Célia mencionara meses antes. Havia foco. Certa manhã, durante uma consulta de rotina, Rafael comunicou que Caramelo estava completamente recuperado fisicamente. Peso ideal, exames dentro do esperado, comportamento estável. Reforçou que a constância no manejo havia sido determinante. Ao saírem da clínica, Helena respirou fundo. Lembrou-se da madrugada na estrada, do corpo frágil envolto na manta. A diferença era evidente. Naquela mesma semana, a cidade organizou uma campanha de adoção na Praça Central. Helena foi convidada a participar, não como alguém que buscava adotar, mas para compartilhar experiência de recuperação responsável. Aceitou. Levou Caramelo com a coleira vermelha bem ajustada. Ele caminhava confiante entre as barracas. Crianças se aproximavam com respeito orientado pelos voluntários. Beatriz também participou, distribuindo panfletos da padaria e conversando com moradores. Durante o evento, uma senhora comentou que se lembrava de ter visto Beatriz caminhando pela estrada meses atrás com um cachorro semelhante. Disse que, naquele dia, a jovem parecia aflita, olhando para os dois lados como se esperasse ajuda. A observação reforçou a compreensão do que ocorrerá, sem necessidade de aprofundar detalhes. Caramelo, ao ouvir sons mais altos do microfone da campanha, aproximou-se de Helena. Ela baixou o volume da caixa próxima, ajustando o ambiente. Pequenas decisões práticas mantinham o equilíbrio. Os dias seguintes trouxeram mudança inesperada na dinâmica familiar. Lúcia, que antes questionava a responsabilidade assumida por Helena, começou a reconhecer a transformação positiva na irmã. Comentou que a casa parecia mais viva, que Helena demonstrava energia renovada. A própria rotina de Helena havia se ampliado. Passou a caminhar mais, a conversar com vizinhos durante os passeios, a participar novamente de atividades da igreja que havia reduzido por receio de compromissos. Caramelo a acompanhava sempre que possível. Beatriz, por sua vez, recebeu proposta para ampliar carga horária na padaria. O aumento significaria renda melhor, mas menos tempo livre. Antes de aceitar, conversou com Helena. Avaliaram juntas a logística. Ajustaram dias e horários. A responsabilidade continuava compartilhada. Em uma tarde chuvosa, Helena sofreu pequena queda ao escorregar no quintal molhado. Não houve gravidade, apenas susto e dor passageira no tornozelo. Caramelo latiu com insistência até que um vizinho se aproximasse para ajudar. O episódio reforçou algo concreto. O cachorro não era apenas cuidado. Também cuidava. Após o ocorrido, Beatriz passou a visitar Helena com mais frequência, mesmo nos dias que não eram de permanência de Caramelo. Levava pão fresco ao final do expediente e ajudava com tarefas simples quando necessário. A relação entre as duas mulheres deixou de ser apenas mediada pelo cachorro. Tornou-se parceria real. Caramelo transitava entre as casas com naturalidade crescente.
Sabia onde encontrar água fresca, onde dormir, onde esperar. A tensão inicial que marcará os primeiros encontros não existia mais. A estrada onde tudo começara agora parecia distante. A primavera avançava, trazendo flores nas calçadas e dias mais longos. O cenário da cidade havia mudado, mas a maior mudança estava na forma como aquelas 3 vidas se reorganizaram. A rotina de Caramelo estabilizou-se completamente. Ele passou a percorrer as 2 casas com confiança e segurança. Sabia exatamente onde estavam suas camas, a tigela de água, os brinquedos favoritos. Cada ambiente possuía cheiro familiar e ordem definida. Helena mantinha registros detalhados de alimentação, exercícios e comportamento. Beatriz seguia as instruções com disciplina, respeitando horários e comandos. Nos finais de semana, quando Caramelo permanecia com Beatriz, aproveitava para explorar o quintal cimentado e a rua tranquila em frente à casa. Aprendeu a respeitar limites e a retornar quando chamado. Beatriz reforçava os comandos com delicadeza e firmeza. Ele começou a esperar pacientemente enquanto ela preparava o café, sem ansiedade. Durante uma manhã de sexta-feira, um novo desafio surgiu. Caramelo observava atentamente a movimentação na rua. Uma carreta passou devagar, arrancando folhas secas do chão. Ele se manteve firme, sem latir, mas com o corpo tenso. Beatriz manteve postura tranquila, repetindo comandos curtos, oferecendo recompensa imediata. O comportamento se estabilizou, mas exigiu atenção contínua. Helena decidiu intensificar os exercícios cognitivos. Criou pequenas rotas dentro da casa com obstáculos simples, escondendo petiscos e brinquedos. Caramelo avançava cauteloso, farejando cada área antes de avançar. Beatriz observava, tomando notas mentais de progressos e dificuldades. Cada sucesso era comemorado de forma prática, reforçando aprendizado sem excesso de emoção. Os encontros no parque passaram a incluir passeios mais longos. Caramelo caminhava entre Helena e Beatriz, atento a cada comando, mas também explorando com curiosidade. A praça estava cheia de cores da estação, flores de ipê caíam ao chão, misturando-se ao cheiro de pão assado das barracas próximas. Sons de crianças brincando e vendedores chamando clientes não mais causavam tensão. Durante uma dessas caminhadas, Helena percebeu que Caramelo se aproximava de um canto da praça com comportamento específico. Farejava repetidamente o chão e latia baixo. Ela observou silenciosa enquanto Beatriz avaliava a situação. Caramelo permaneceu concentrado, depois voltou para o centro da trilha. A reação demonstrava alerta, mas também controle. Beatriz trouxe uma novidade. Queria participar de uma competição local de cães e tutores, promovida pela prefeitura. Não havia intenção de disputar, apenas de expor habilidades de obediência e socialização. Helena concordou, considerando que seria um bom teste prático do progresso de Caramelo. Eles iniciaram pequenas sessões de treino em casa. Obstáculos simples, comandos de sentar, esperar, deitar e retornar. Caramelo demonstrou aprendizado rápido, mas ainda exigia repetição para garantir precisão. No dia da competição, a praça estava diferente. Tendas coloridas, sons de música ao vivo e cheiro de comida. Caramelo manteve postura firme, caminhando entre Helena e Beatriz. Realizou os exercícios sem hesitação, respeitando comandos, demonstrando paciência e atenção. Cada etapa cumprida foi acompanhada de reforço positivo. Durante a competição, Caramelo teve momento de atenção concentrada quando uma criança soltou o balão próximo dele. Observou, manteve posição e retornou ao comando de Beatriz sem distração. Helena observava em silêncio, satisfeita com o progresso visível. A interação mostrava equilíbrio entre confiança, disciplina e vínculo afetivo. Após o evento, Helena e Beatriz sentaram-se no banco da praça. Caramelo deitou entre elas, relaxado, respirando lentamente. Não havia tensão. O cão que fora encontrado ferido, coberto pelo pano na estrada deserta, agora era seguro, confiante e plenamente integrado a ambas. O verão chegava com tardes longas e céu claro. As ruas da cidade estavam cheias de cores, crianças brincando, cheiro de pão fresco das padarias e flores pelo caminho. Helena e Beatriz ajustaram os últimos detalhes do cotidiano de Caramelo. A rotina já não era teste nem adaptação. Era vida real, feita de equilíbrio, atenção e afeto compartilhado. Caramelo percorria os 2 lares com naturalidade. Sabia quando esperar por um ou outro,
mas também se permitia explorar cada canto com curiosidade tranquila. Uma manhã, Helena levou Caramelo para o quintal maior de casa. O sol iluminava o gramado recém-aparado, refletindo tons dourados sobre o pelo caramelo. Beatriz chegou em seguida, trazendo pão fresco e a sacola com petiscos preferidos do cachorro. Ao avistá-la, Caramelo correu alguns passos, saltou, mas parou no meio do caminho, olhou para Helena, e depois seguiu em direção a Beatriz, abanando a cauda com alegria contida. A cena demonstrava que a confiança e o vínculo haviam se consolidado de forma equilibrada. As duas mulheres conversaram sentadas no banco da varanda, enquanto Caramelo explorava o jardim. Falaram sobre pequenas conquistas do dia a dia, sobre os treinos de obediência e brincadeiras, sobre os passeios que já não provocavam tensão. Cada palavra reforçava a parceria construída, sem pressa, sem dramatização. A relação com o cachorro já não era apenas afeto, era equilíbrio entre cuidado, atenção e responsabilidade compartilhada. Naquele mesmo dia, decidiram organizar uma pequena comemoração no quintal, apenas elas e Caramelo. Prepararam petiscos, arrumaram cobertores e almofadas sob o sol suave da tarde. O cachorro explorou cada canto, farejou o chão, depois deitou entre as duas, respirando profundamente, totalmente relaxado. O pano que antes cobria seu rosto estava guardado, lembrança de um passado distante que agora se transformará em história de superação e confiança. O verão trouxe novas experiências. Passeios à praça em dias de feira, pequenas corridas na rua tranquila, visitas a vizinhos conhecidos, contato com outros cães sempre supervisionado. Caramelo respondia com paciência a todos os estímulos. Beatriz aprendeu a ler os sinais de cansaço ou ansiedade e ajustava a rotina sem tensão. Helena continuava com a organização diária, mantendo registros e acompanhando cada detalhe. Em uma tarde dourada, Helena sentou-se no balanço do quintal enquanto Caramelo corria atrás de uma bola. Beatriz aproximou-se e as duas conversaram sobre o quanto aquele período transformou a vida de todas. Caramelo retornava a bola, pegava com delicadeza, trazia até elas e deitava aos pés de quem chamava pelo nome. Era evidente que havia equilíbrio, afeto e felicidade compartilhada. Mais tarde, na varanda, com o pôr do sol refletindo tons de laranja e dourado sobre o quintal, Caramelo subiu no colo de Helena, descansando a cabeça sobre o ombro dela. Beatriz passou a mão pelo pelo dele com cuidado, acariciando de leve. O cachorro fechou os olhos, respirando lentamente, totalmente tranquilo. Nenhum medo, nenhuma tensão. Apenas segurança e afeto. Naquela mesma semana, decidiram registrar uma foto oficial de Caramelo. Posaram juntas no quintal, com o cachorro entre elas, sorrindo. Helena segurava a coleira vermelha com firmeza tranquila. Beatriz colocava a mão sobre o dorso dele, demonstrando carinho. Caramelo olhou para a câmera com um olhar sereno, como se entendesse que estava seguro e amado. O pano bordado, a estrada deserta, os primeiros dias de medo e incerteza se transformaram em lembrança de força, paciência e superação. O cachorro encontrado ferido agora era símbolo de dedicação, confiança e amor compartilhado. Cada treino, cada teste, cada obstáculo superado culminava naquela tarde serena, onde o sol tocava suavemente o quintal, os risos se misturavam com os latidos e o cheiro de grama fresca se espalhava pelo ar. O vínculo entre Helena, Beatriz e Caramelo estava completo. Nada mais precisava ser ajustado. O cachorro descansava tranquilo, as mulheres observavam com alegria silenciosa. A história que começara com susto e ferimento na estrada deserta chegava ao fim com segurança, equilíbrio e felicidade real, visível em cada gesto, em cada respiração, em cada olhar compartilhado. Fim. Você chegou até aqui? Então comente justiça, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.